Existe algo que ninguém te ensinou, mas que os mais poderosos sempre souberam. Existe um conhecimento silencioso que separa aqueles que vivem de forma autêntica daqueles que passam a vida inteira sendo consumidos pelas expectativas dos outros. Não é um segredo guardado em livros raros, nem uma revelação mística reservada para poucos iluminados. É algo muito mais perturbador do que isso. É uma sabedoria que nasce do confronto com a própria natureza humana, com as sombras que você carrega sem nomear, com os instintos que você reprimiu para se tornar aceitável, com a força que você abandonou para não assustar quem estava ao seu redor. Friedrich Nietzsche passou sua vida inteira desafiando a humanidade a olhar para dentro sem anestesia, sem consolo fácil, sem a muleta da ilusão coletiva. E uma das provocações mais radicais que ele nos deixou não está apenas no que ele disse, mas no que ele sugeriu que deveríamos proteger com silêncio. Há coisas que você nunca deve revelar a ninguém, não por covardia, não por vergonha, mas porque a maioria das pessoas ao seu redor não está pronta para a magnitude do que você carrega. E hoje vamos mergulhar juntos nessa ideia que pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com o mundo, com os outros e, acima de tudo, com você mesmo. Vivemos em uma época em que a exposição se tornou um vício coletivo. As redes sociais transformaram a vida interior em produto de consumo. As pessoas postam sua dor, seus sonhos, suas ambições, suas fragilidades, suas conquistas e suas derrotas em tempo real, como se precisassem de validação externa para confirmar que aquilo é real, que aquilo importa, que aquilo existe de fato. E quanto mais você expõe, mais você percebe que algo vai embora. Aquela chama interna que te movia começa a murchar. Aquele desejo profundo que parecia tão seu começa a pertencer também aos outros, à opinião dos outros, ao julgamento dos outros, ao aplauso ou ao silêncio dos outros. Nietzsche via nisso um dos maiores perigos da modernidade: a dissolução do indivíduo na massa, a perda da singularidade no oceano do rebanho. Para ele, o ser humano que não consegue guardar nada para si mesmo está, na verdade, entregando sua alma em pequenos pedaços para quem não tem capacidade de compreendê-la. E isso não é generosidade, é uma forma disfarçada de fraqueza, é a necessidade desesperada de aprovação usando a linguagem da abertura e da vulnerabilidade. A primeira coisa que você nunca deve revelar a ninguém é a sua ambição mais profunda. Não estou falando dos seus planos superficiais, das metas que você coloca numa agenda, das realizações que você já conquistou e pode mostrar com segurança. Estou falando daquela chama que arde no fundo da sua alma, daquele desejo que parece grande demais para ser dito em voz alta. Daquele propósito que ainda não tem nome, que ainda está se formando nas profundezas do seu ser, como um vulcão que ainda não encontrou sua hora de irromper. Nietzsche entendia que a vontade de potência, essa força criadora que impulsiona o ser humano em direção à sua forma mais elevada, é ao mesmo tempo a coisa mais preciosa e a mais vulnerável que existe dentro de um homem ou de uma mulher. Quando você revela sua ambição mais profunda, antes que ela esteja madura, antes que você tenha força suficiente para sustentá-la diante da incredulidade alheia, você a coloca à mercê de algo terrível, a opinião dos medíocres. E os medíocres, sejam eles amigos íntimos, familiares amorosos ou colegas bem-intencionados, não conseguem deixar de projetar sobre você seus próprios limites. Eles não fazem isso por maldade. Fazem porque quando você anuncia algo grandioso, algo que eles mesmos nunca tiveram coragem de desejar, isso ativa neles um desconforto profundo. E esse desconforto se transforma em ceticismo, em será que você não está se iludindo,
em "já pensou no que acontece se não der certo", em sorrisos gentis que escondem a crença silenciosa de que você está indo longe demais. Cada vez que você compartilha prematuramente uma visão que ainda está nascendo, você abre uma ferida no embrião do seu próprio destino. As palavras dos outros entram por essa ferida, o ceticismo deles entra, a comparação entra, o medo de decepcionar entra. E o que era um fogo começa a virar fumaça. Nietzsche dizia que os grandes criadores, os verdadeiros transformadores de si mesmos e do mundo, são aqueles que conseguem suportar a solidão do próprio projeto sem precisar de testemunhas enquanto ele ainda está sendo forjado. O silêncio sobre sua ambição não é sinal de que você não acredita nela. É sinal de que você a respeita o suficiente para protegê-la, até que ela seja forte o bastante para existir diante de qualquer tempestade. Pense em como você se sentiu nas últimas vezes em que contou para alguém algo que era muito importante para você. Uma ideia, um sonho, um projeto que ainda estava no começo. E pense em como ficou depois, quando a reação não foi exatamente o que você esperava. Aquela energia diminuiu, não foi? Aquele fogo perdeu um pouco da sua intensidade. Isso não é fraqueza sua. É a natureza da criação. Ela precisa de silêncio e de sombra para crescer antes de poder suportar a luz do mundo. A semente não germina mostrando para todos que está germinando. Ela germina na escuridão úmida da terra, longe dos olhares, longe dos julgamentos, longe das expectativas, até que um dia ela simplesmente aparece já pronta para existir. Quero te fazer uma pergunta que pode ser incômoda, mas que precisa ser feita. Quantas vezes na sua vida você revelou algo precioso sobre si mesmo antes da hora e viu esse algo murchar diante dos seus olhos? Nietzsche acreditava que o ressentimento começa exatamente nesse ponto, quando você entrega sua força para quem não tem capacidade de recebê-la, e depois passa a culpar o outro pela sua própria vulnerabilidade. Se alguma parte de você reconhece esse padrão, se alguma parte de você sente que há uma chama dentro que você nunca conseguiu proteger direito, escreva nos comentários agora: "Eu protejo o que é meu". Talvez essa declaração simples seja o primeiro ato real de uma nova consciência. Talvez sua coragem de dizer isso desperte em alguém que está assistindo a coragem que ele também precisava ter. A segunda coisa que você nunca deve revelar a ninguém é a extensão da sua dor. Existe uma diferença enorme entre ser vulnerável com pessoas que merecem sua confiança e transformar sua dor em espetáculo público. E essa diferença é algo que a cultura contemporânea quase apagou completamente. A narrativa do seja vulnerável, mostre suas feridas, fale sobre sua saúde mental. É importante e necessária, mas ela foi tão distorcida pelo mercado da atenção que hoje em dia a dor humana virou conteúdo, virou engajamento, virou capital social. E quando sua dor se torna um produto que você oferece ao mundo em troca de atenção, algo essencial se perde. Você deixa de processar a dor de verdade para começar a performá-la. Você deixa de sentir para começar a exibir o sentimento, e essa diferença, por menor que pareça, é abismal. Nietzsche sofreu como poucos seres humanos sofreram. Passou anos em isolamento, em dor física excruciante, em incompreensão radical. Quase ninguém ao seu redor tinha capacidade de compreender o que se passava dentro dele. E em vez de distribuir sua dor pelos outros em busca de consolo, ele a transformou em obra. Em vez de usar o sofrimento como moeda de troca por simpatia, ele o usou como combustível para ir mais fundo dentro de si mesmo, para encontrar naquele abismo algo que transcendia a própria dor. Isso não significa reprimir o sofrimento, não significa fingir que está bem quando não está. Significa algo radicalmente diferente.
Significa que o sofrimento tem uma função que vai além do desafogo. Significa que carregar certa dor em silêncio, deixar que ela trabalhe em você, deixar que ela rompa as ilusões e queime o que era falso, é às vezes muito mais poderoso do que despejá-la para fora antes que esse trabalho esteja feito. Quando você revela sua dor mais profunda para pessoas que não têm capacidade de sustentá-la, o que geralmente acontece não é cura. O que geralmente acontece é que você passa a cuidar do desconforto que sua dor causou nos outros. Você se vê consolando quem deveria te consolar. Você se vê minimizando o que sente para não parecer um fardo. Você se vê tendo que explicar uma dor que é inerentemente inexplicável para uma mente que ainda não foi tocada pelo mesmo abismo. E isso, paradoxalmente, aprofunda o isolamento em vez de aliviá-lo. Nietzsche sabia que existem experiências que só podem ser compreendidas por quem as viveu. E forçar a compreensão de quem não as viveu é uma forma de violência contra a própria experiência. É reduzir o imensurável ao nível do que o outro consegue ouvir sem se sentir desconfortável. Isso não é cinismo, isso não é fechamento emocional, é discernimento. É saber que sua dor não precisa de audiência para ser real, ela já é real, ela já existe, ela já está trabalhando dentro de você. E o trabalho mais importante que ela pode fazer, ela fará no silêncio, no confronto solitário com você mesmo, na travessia que nenhum outro pode fazer no seu lugar. Há momentos em que a dor é tão profunda que as palavras a diminuem. Há momentos em que colocá-la em linguagem comum, acessível, palatável para o outro, é trair algo essencial sobre ela. E é nesses momentos que o silêncio não é fuga. É a única forma honesta de respeitar o que você está vivendo. A terceira coisa que você nunca deve revelar a ninguém é a sua visão de mundo, os seus valores mais radicais, aquilo em que você acredita com toda a sua alma, mas que colide frontalmente com o que a maioria espera que você acredite. Nietzsche passou a vida inteira sendo um homem à frente do seu tempo e pagou um preço altíssimo por isso, a incompreensão, o isolamento, a caricatura que os outros faziam do seu pensamento. Ele sabia que quando você declara abertamente uma visão que desafia os valores estabelecidos, que questiona as certezas coletivas, que recusa as respostas prontas que a sociedade oferece para as perguntas mais difíceis da existência, você se torna automaticamente um alvo. Não necessariamente de ódio, embora isso também aconteça, mas de algo igualmente desgastante, da tentativa constante dos outros de te reconverter, de te trazer de volta ao rebanho, de fazer você ver o que você está errando ao pensar de forma tão diferente. Existe uma pressão social invisível, mas absolutamente brutal, que age sobre qualquer pessoa que se atreve a pensar por conta própria. Ela não aparece necessariamente como censura explícita. Ela aparece como preocupação. Você não acha que está sendo radical demais? Ela aparece como conselho. Precisa ver a vida de um jeito mais equilibrado. Ela aparece como diagnóstico velado. Você está passando por uma fase. Ela aparece como humor. Aquela piada que minimiza o que você acredita com um sorriso desarmante, que torna o sorriso muito mais difícil de confrontar do que um argumento direto. E cada vez que você se deixa arrastar por essa pressão, cada vez que você suaviza o que pensa para não causar desconforto, cada vez que você ri junto da piada sobre algo que considera sagrado, você trai um pouco de si mesmo. Você enterra um pouco da sua singularidade. E o pior, você começa a confundir essa traição com maturidade, com flexibilidade, com a capacidade de ver diferentes perspectivas. Para Nietzsche, a mentalidade de rebanho é o maior inimigo da grandeza humana.
Não porque os outros sejam maus, mas porque a conformidade é a lei gravitacional do coletivo. Ela puxa para baixo tudo que tenta se elevar acima da média. E para resistir a essa gravidade, você precisa de algo que a maioria das pessoas nunca desenvolve: a capacidade de guardar para si a extensão real do que você pensa e do que você acredita. Isso não significa hipocrisia. Não significa ser uma coisa para uns e outra coisa para outros. Significa reconhecer que não existe a obrigação de submeter seus valores mais profundos ao tribunal da opinião alheia. Que você não precisa de aprovação para continuar acreditando no que acredita. Que sua visão de mundo não precisa de consenso para ser legítima. Que você pode coexistir com quem pensa diferente sem precisar converter ninguém, nem se converter. O silêncio estratégico sobre o que você acredita é, paradoxalmente, uma das formas mais poderosas de autenticidade. Porque ele nasce não do medo de ser julgado, mas da clareza de que certas coisas são grandes demais para serem reduzidas ao nível de uma discussão de mesa de jantar. Você não esconde o que acredita porque tem vergonha. Você preserva o que acredita porque entende que a profundidade de uma convicção verdadeira não pode ser defendida em todos os lugares e para todos os públicos sem ser degradada no processo. Há algo que Nietzsche chamava de patos da distância, um senso de respeito pela própria profundidade que te impede de tratar o sagrado como trivial. E esse respeito começa por você mesmo. Pense nas relações que você tem hoje. Pense em quantas delas foram moldadas, não pelo que você realmente é, mas pelo que você foi revelando de si mesmo ao longo do tempo para se encaixar, para ser aceito, para evitar o conflito. Quantas versões falsas de você mesmo estão circulando pela vida de pessoas que juram que te conhecem? Não é culpa delas. É o resultado de anos de pequenas concessões que você fez, de pequenos silêncios nos momentos errados e de pequenas revelações nos momentos errados também. A arte de saber o que guardar e o que compartilhar é uma das formas mais sofisticadas de autoconhecimento que existe. E ela começa pela coragem de admitir que você não precisa ser completamente transparente com todos para ser completamente autêntico consigo mesmo. A quarta coisa que você nunca deve revelar a ninguém é a sua capacidade de superar o que está te destruindo. Isso pode soar estranho à primeira vista. Por que esconder sua força? Por que não mostrar para o mundo que você está superando, que você está crescendo, que você está se tornando mais do que era antes? A resposta de Nietzsche a essa pergunta é uma das mais desconcertantes e ao mesmo tempo mais libertadoras que você pode encontrar. Porque quando você revela sua superação antes que ela esteja completa, você drena a energia que a alimenta. E porque a maioria das pessoas ao seu redor não quer que você se supere de verdade. Não da forma radical, profunda, irreversível que uma transformação nietzschiana exige. Existe um fenômeno psicológico que Nietzsche descreveu com uma precisão brutal: o ressentimento. O ressentimento não é apenas raiva, é algo muito mais complexo e muito mais sombrio. É a raiva misturada com impotência, enrolada em julgamento moral, disfarçada de preocupação ou de ironia. E o ressentimento é precisamente o que as pessoas que não conseguem se superar sentem em relação àquelas que conseguem. Quando você começa a mudar de verdade, quando você começa a se libertar de padrões que te aprisionavam, quando você começa a se tornar mais do que aquilo que o seu círculo social estava acostumado a esperar de você, nem todos ao seu redor ficam felizes com isso. Alguns ficam genuinamente felizes, mas muitos, sem nem perceber o que estão fazendo, começam a sabotar, começam a questionar sua mudança. Começam a te lembrar de quem você era antes, como se o passado fosse mais real do que a transformação que está acontecendo agora.
Começam a interpretar seu crescimento como afastamento, como arrogância, como abandono. Nietzsche descreveu o processo de autossuperação como algo que inevitavelmente deixa para trás o que não consegue acompanhar. O rio que flui não pode esperar pelas margens. A águia que sobe não pode carregar o peso da planície. E quando você está no meio desse processo, quando você ainda está frágil, ainda está em construção, ainda está descobrindo quem é essa nova versão de si mesmo que está emergindo do sofrimento e da ruptura, a última coisa de que você precisa é da interferência de quem não entende o que está acontecendo. Não porque essas pessoas sejam seus inimigos, mas porque elas estão olhando para você com os olhos do passado. Elas estão tentando compreender uma transformação que ainda não terminou, com categorias que pertencem ao que você estava deixando para trás. E cada vez que você se vê tendo que explicar para elas o que está acontecendo com você, você perde energia que deveria ir para a transformação em si. Há uma diferença radical entre a solidão que Nietzsche valorizava e o isolamento autodestrutivo. A solidão que ele defendia não era o fechamento no próprio mundo como fuga da realidade. Era o recolhimento necessário para que a transformação acontecesse sem interferência prematura. Era o silêncio que permite que o novo ser que está emergindo encontre suas próprias formas antes de ser nomeado, categorizado e avaliado pelos outros. Pense em como uma borboleta se transforma. Ela não se transforma em público. Ela se fecha numa casca escura e aparentemente morta, e ali dentro acontece algo que, se você abrisse a casca no momento errado, destruiria o processo inteiro. A crisálida que é aberta antes da hora não libera uma borboleta. Libera uma criatura que não tem força suficiente para voar, porque o esforço de romper a casca sozinha é precisamente o que fortalece as asas. Sua transformação funciona da mesma forma. O esforço de superar você mesmo, no silêncio, na solidão, sem que o mundo esteja observando e avaliando em tempo real, é o que te dá a força que você vai precisar para existir de forma plena quando a transformação estiver completa. Existe algo de absolutamente revolucionário na ideia de que você pode estar passando pela maior mudança da sua vida e ninguém ao seu redor precisa saber disso enquanto ela está acontecendo. Você pode acordar diferente a cada manhã. Pode estar queimando por dentro, desconstruindo crenças que levou décadas construindo, confrontando sombras que jamais encarou, atravessando um deserto interior que não tem mapa nem garantia de saída. E pode fazer tudo isso sem anunciar, sem postar, sem precisar que ninguém valide que o processo está acontecendo. Porque a transformação real não precisa de testemunhas para ser real, ela só precisa de você. Do seu confronto honesto com o que você é e com o que você pode se tornar. Nietzsche escreveu em Assim Falou Zaratustra algo que ecoa como um trovão. Torna-te quem você é. Não descubra quem você é como se a identidade fosse uma coisa estática esperando para ser encontrada. Mas torna-te, que implica processo, esforço, ruptura, escolha ativa, criação contínua. E esse processo de tornar se exige o tipo de coragem que não pede permissão, que não precisa de aprovação, que não aguarda o consenso do rebanho para dar o próximo passo. É uma coragem silenciosa, interior, que acontece nos momentos em que ninguém está olhando, nas noites em que você confronta seus maiores medos sem nenhuma plateia para aplaudir ou consolar, nas madrugadas em que você decide não voltar atrás, mesmo quando voltar, seria infinitamente mais fácil. Guardar para si a extensão da sua superação não é vaidade, não é arrogância. É a forma mais honesta de respeitar o processo.
Porque quando você revela para o mundo que está se transformando antes que a transformação tenha produzido frutos que o mundo possa compreender, o que geralmente acontece é que o mundo tenta te devolver ao que você era. Não porque o mundo seja cruel, mas porque o novo sempre assusta o familiar. Porque a mudança profunda em uma pessoa desestabiliza as relações ao redor dela. Porque quando você se torna diferente, os outros precisam se reposicionar em relação a você. E esse reposicionamento é desconfortável, e o desconforto gera resistência, e a resistência se disfarça de conselho, de preocupação, de humor, de ceticismo. E se você ainda está frágil no meio da sua transformação, essa resistência pode ser suficiente para te fazer recuar. Por isso, o silêncio. Por isso, a discrição. Por isso, a capacidade de carregar em si mesmo, sem testemunhas, algo que talvez seja a coisa mais importante que você já fez ou que já fará. A decisão de se tornar quem você é de verdade, a despeito de tudo e de todos que tentam te manter onde você estava. Nietzsche dizia que o homem que não consegue obedecer a si mesmo receberá ordens de outros. E a desobediência mais profunda que você pode praticar não é gritar para o mundo que você está mudando, é simplesmente mudar. Em silêncio, com determinação, com a paciência feroz de quem sabe que o que está sendo forjado precisa de tempo e de fogo e de solidão antes de poder ser exibido. Há algo de profundamente libertador em perceber que você não deve satisfações ao mundo pelo que está fazendo com a sua própria vida. Que o processo da sua existência não é um espetáculo para ser consumido. Que a jornada de se tornar quem você é pertence a você de uma forma que nenhuma outra coisa pertence. E que proteger essa jornada, proteger sua ambição, sua dor, sua visão e sua superação, não é se fechar para o mundo. É simplesmente entender que o mundo não está sempre pronto para receber o que você está se tornando. E que tudo bem, porque você não está se tornando isso para o mundo. Você está se tornando isso para você. Nietzsche viveu e morreu em grande parte incompreendido. Seus contemporâneos não conseguiram dimensionar o que ele estava fazendo, o que ele estava destruindo e construindo ao mesmo tempo, o abismo que ele estava atravessando com cada linha que escrevia. E mesmo assim, ele continuou. Mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo no isolamento, mesmo sabendo que o reconhecimento, se viesse, viria tarde demais para ele aproveitar. Ele continuou porque a alternativa, parar, se render à mediocridade do que era esperado dele, trair a visão que carregava mesmo sem entender completamente para onde ela o levava, essa alternativa era impossível, não por teimosia, mas porque havia algo dentro dele que era mais forte do que o medo, do que a solidão, do que o sofrimento. Havia uma vontade que não pedia permissão, uma potência que não precisava de aprovação. Uma força criadora que era mais real do que qualquer conforto que o rebanho poderia oferecer. E essa mesma força existe em você. Não como dado garantido, não como presente que foi simplesmente depositado na sua alma sem que você precise fazer nada, mas como potencial que só se manifesta quando você para de desperdiçar lá na busca por validação, quando você para de fragmentá-la em 1000 pequenas revelações prematuras, quando você para de entregá-la aos julgamentos de quem não tem instrumentos para compreendê-la. A força mais profunda que existe dentro de um ser humano não é a que ele exibe, é a que ele preserva, é a que ele cultiva no silêncio, é a que ele protege com uma espécie de ferocidade sagrada que a maioria das pessoas nunca vai entender e nunca precisará entender. Você chegou até aqui nesse vídeo não por acaso. Existe uma parte de você que reconhece algo nessas palavras. Talvez seja a parte que cansou de se explicar. A parte que está exausta de justificar quem é para pessoas que já decidiram quem você é.
A parte que tem uma ambição que nunca conseguiu pronunciar em voz alta sem sentir que estava colocando em risco algo precioso. A parte que está no meio de uma transformação que não tem palavras ainda e que por isso mesmo não pode ser contada. Essas partes de você não são fraqueza. São os sinais mais claros de que há algo genuíno, algo singular, algo que ainda está se tornando e que por isso mesmo precisa ser protegido com cuidado e intenção. O niilismo, que Nietzsche descreveu como a experiência de perceber que os velhos valores perderam o sentido, não é o fim da história. É o início do trabalho mais difícil e mais importante, a criação de novos valores, de uma nova forma de existir, que nasce não da herança recebida, mas da coragem de forjar a própria vida como se fosse uma obra de arte. E essa criação, esse processo radical e solitário de inventar quem você é, a partir das cinzas do que você desconstruiu, começa por aprender o que guardar. Começa por desenvolver uma relação mais honesta e mais intensa com o que é realmente seu. Começa por entender que o silêncio não é ausência, é presença. É a forma mais concentrada de existência. Não existe fórmula para isso. Não existe passo a passo. Não existe manual. Existe apenas a decisão, renovada a cada dia, de tratar sua vida interior com o respeito que ela merece. De não distribuir seu fogo com quem não vai saber alimentá-lo. De não confessar sua dor a quem vai usá-la para te manter no lugar. De não declarar sua visão a quem vai tentar convertê-la em algo mais palatável e mais vazio. De não anunciar sua transformação a quem vai tentar te reconverter ao que você era antes de ter a coragem de mudar. Isso é a vontade de potência em sua forma mais silenciosa e mais radical. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo, sobre o que você revela e o que você protege, sobre o que você cultiva e o que você deixa morrer, sobre quem você se torna enquanto ninguém está olhando. Nietzsche nos deixou uma pergunta que nunca envelhece, que nunca perde sua força, que nunca deixa de queimar com a mesma intensidade independente do momento em que você a encontra. Se você tivesse que viver essa mesma vida mais uma vez, exatamente como ela é, sem mudar nada, você seria capaz de afirmar essa vida com toda a sua dor e toda a sua beleza? Esse é o eterno retorno, não como doutrina metafísica, mas como teste psicológico, como espelho que te força a ver se você está vivendo de uma forma que você mesmo pode sustentar. E a resposta a essa pergunta, qualquer que seja ela, começa pelo que você escolhe guardar. Porque uma vida que você pode afirmar é uma vida que foi vivida por você, não para os outros. Uma vida que foi construída de dentro para fora, não de fora para dentro. Uma vida que teve a coragem de ser singular, mesmo quando a singularidade custou caro. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, se algo que foi dito aqui fez você perceber algo sobre si mesmo que estava esperando para ser percebido, então existe uma parte da sua alma que está pronta para um caminho mais profundo. Este canal existe para explorar esses abismos sem anestesia, para confrontar as ilusões que mantêm a maioria das pessoas dormindo enquanto jura que está acordada, para usar a filosofia não como exercício intelectual, mas como instrumento de transformação real. Se inscrever aqui não é apenas acompanhar vídeos sobre Nietzsche. É escolher, toda vez que você apertar o play, se comprometer com a coragem de olhar para si mesmo sem as máscaras que o mundo te ensinou a usar. Deixe seu like se algo aqui ressoou no fundo de você. Compartilhe com alguém que você sente que está pronto para essa conversa, que está no meio de uma transformação que ainda não tem nome, que está guardando algo precioso que o mundo ainda não sabe compreender. E continue comigo nessa jornada. Porque o abismo mais interessante que existe é aquele que você carrega dentro de si mesmo, e você mal começou a explorar.